Vamos ver se agora vai a live. Já vou convidar a Laura aqui. Bem-vinda, Jailma. Aê, já recebi tua solicitação, Laura. Aê! Agora deu certo! Uhul! Tinha que dar certo, né? Oh, tá Com louco! certeza. Obrigado, pessoal guerreiro aí que não desistiu. Agora Isso vai. aí, agora vai. Vamos. Até vou mandar de novo lá pro Sim. pessoal, porque às vezes, por causa dos Insta. Uhum. Eu tinha mandado outro link, né? Pessoal, chama aí quem tava na live. As equipes aí que entraram, agora funcionou. A Laura deve estar mandando convite no WhatsApp. Aí trava um pouquinho mesmo. É minha culpa, porque eu fui mandar lá no WhatsApp. Deu certo agora. Quem tá nos grupos aí, compartilha com outros grupos, que se eu ficar lá no WhatsApp, a gente não consegue conversar aqui. É verdade. Toda vez que manda no WhatsApp, trava, né? Tô aí. Então. Então, pessoal, muito obrigada aí por estarem aí. Eu convidei a Natália, mas agora acabei virando convidada aqui. Pois Mas é. vamos lá. Como eu falei antes, para quem perdeu a introdução ali, eu falei que quando eu conheci os óleos essenciais, o que me chamou muito a atenção foi a parte emocional. Eu brinco que, como profissional da saúde, o profissional da saúde ele é muito cético, né? É muito São Tomé, vê para crer. E no primeiro momento, quando eu ouvi sobre os óleos essenciais, eu caí, na verdade, num curso de aromaterapia meio de paraquedas. E quando eu comecei a ouvir tudo que os óleos essenciais poderiam fazer, eu fiquei meio assim, será? E eu sempre brinco que a gente peca ou por soberba ou por ignorância. Eu fui pelos dois. Porque primeiro eu achei que eu sabia tudo, então como que eu ia em tudo que era congresso, eu lia um monte de artigo, como é que eu nunca tinha ouvido falar de óleo essencial? Então eu também fui ignorante, porque eu realmente não sabia sobre óleo essencial, então eu pequei nos dois lados. Mas que bom que eu sou aquela pessoa assim que, para mim dizer que algo funciona ou não, eu tenho que usar. Então eu disse assim, quer saber? Eu vou usar e eu vou descobrir se isso aí funciona. E aí eu comecei a utilizar os óleos e foi muito incrível o resultado que eu tive foi muito rápido. Eu comecei a usar num período que eu estava com problema para dormir e eu sempre conto que eu sempre fui aquela pessoa que se orgulhava em dizer que eu nunca tive problema para dormir, que eu deitava na cama e dormia, e estava lá eu tendo que tomar remédio para dormir. Eu sempre fui contra usar remédio, porque eu acho que a gente não tem que ser dependente de algo para fazer algo. Então, remédio para dormir, eu sabia que se eu começasse a tomar, eu ia passar a vida tomando aquilo. E eu não queria. E aí eu me abri para conhecer os óleos essenciais, utilizar. E já na primeira noite, usando lavanda no difusor, eu dormi sem remédio. Ali, primeiro eu pensei assim, eu devo estar meio sugestionada, não pode ser assim. Mas eu continuei usando e aquilo continuou funcionando. E aí eu comecei a usar outros óleos, porque quando eu fui comprar, eu brinco que italiana como sou, eu descobri que se eu comprasse um kit, era mais barato que eu comprar o óleo avulso. Então, óbvio que eu comprei o kit, fiz a minha inscrição lá como membro, porque eu ia comprar com desconto, né? Por que eu ia pagar mais caro se eu podia pagar mais barato? E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque além do lavanda, que me ajudou no sono, eu comecei a usar os óleos para diversas coisas. Eu sempre conto que eu tive um problema crônico de intestino, meu intestino nunca funcionou. Eu já tinha usado de tudo, coisa natural, não natural. Eu sou uma pessoa que me alimento bem, eu tomo bastante água, eu faço exercício, então não teria motivo
né? Mas eu fazia de tudo e era um sacrifício. E eu comecei a usar o Zengest com o Lemon e o meu intestino começou a funcionar normal todos os dias. E eu, gente, o que é isso? E aí eu comecei a querer entender mais, eu comecei a usar no meu filho. Eu tenho um filhinho de 5 anos, na época ele tinha 2, e ele era aquela criança que estava sempre doente. Eu brinco que um mês ele estava tomando antibiótico corticoide, um mês ele estava bem, um mês ele estava tomando remédio, um mês ele estava bem. Eu já era conhecida lá nos pronto atendimentos. E aí, quando eu comecei a usar os olhos nele, não só ele passou a ficar menos doente, como quando ele ficava doente, só com os olhos eu conseguia reverter aquele quadro. E aí eu pensei assim, nossa, quantas mães estão precisando dessas soluções, né? E eu comecei muito naturalmente a indicar os olhos, a falar sobre os olhos, mas eu ainda não sabia que eu poderia trabalhar com doTERRA. Eu ainda não era uma consultora de bem-estar e eu já estava ali indicando os olhos. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, eu queria entender como que aquilo acontecia, não fazia sentido, eu queria a resposta, a ciência daquilo, e eis que eu encontrei a ciência, tinha milhares de artigos científicos comprovando a eficácia, né, dos óleos essenciais. E aí, por acaso, eu entrei numa live, por isso que eu sempre falo que as pessoas têm que aproveitar essas lives para adquirir mais conhecimento, para ouvir histórias, porque foi entrando numa live que eu descobri que havia como empreender com a doTERRA. E na época que eu conheci os olhos e que eu não estava dormindo bem, eu estava em busca de um negócio. Eu tinha vendido a minha clínica, porque eu não estava mais me sentindo realizada fazendo aquilo. E foi muito desafiador, porque a minha clínica estava todo vapor. Eu tinha me dedicado muito para ela acontecer e era como se eu estivesse desistindo de algo. E na verdade, não. Eu estava simplesmente encerrando um ciclo para começar um novo ciclo. E aí, quando eu vi a possibilidade de empreender com algo que me daria o prazer de compartilhar algo que já estava me fazendo bem e que eu poderia ser muito bem remunerada fazendo isso, eu pensei, esse é o negócio que eu estava procurando. E desde então eu comecei a compartilhar, eu comecei a trazer para as pessoas o que são os óleos essenciais, também a oportunidade de empreender com eles. E hoje eu tenho muito forte a questão que eu acho que todo mundo precisa de óleos essenciais. O óleo essencial, ele vem, eu sempre falo que para mim ele é como um suplemento. É como uma vitamina que você tem que suplementar. É como às vezes você está fazendo uma dieta, precisa mais de proteína, vai botar um whey protein ali, você precisa suplementar óleos essenciais. Porque eles vão agir em toda a nossa cadeia, em todo o nosso metabolismo. Eles vão ajudar o nosso corpo a desintoxicar, a desinflamar. Eles vão ajudar, eles são antioxidantes, então eles vão ajudar em todas as nossas funções celulares. A gente ter uma vida com muito mais qualidade, muito mais bem-estar. É a gente viver a vida na nossa potência máxima, né? A gente fazer a nossa máquina principal, que é o nosso corpo, a gente nutrir ele com tudo que a gente tem de melhor. E aí, quando alguém me fala assim, Laura, mas eu não tenho como investir nos olhos todos os meses. E aí eu falo para a pessoa, por isso existe o negócio doTERRA, porque eu não posso conceber que alguém tenha que negar para a sua saúde algo pelo financeiro. E eu acho que a doTERRA ela entrou justamente com esse modelo de negócio para poder proporcionar a qualquer pessoa a oportunidade de ter os óleos essenciais, de viver o estilo de vida com os óleos essenciais e de poder ter uma vida mais próspera também financeiramente. Então eu falo que essa empresa ela tem o meu coração porque ela se encaixa comigo em todos os meus propósitos. Eu quero ver as pessoas com mais saúde, com mais bem-estar, mas eu também quero ver as pessoas mais prósperas, as pessoas podendo viver a vida que elas gostariam de viver, né? E não tá
só correndo atrás de algo ou vivendo algo por uma necessidade, né? E sim podendo viver a vida de maneira mais plena. Eu falo que não existe lavanda que faça alguém com uma dívida milionária e conseguir dormir. Então, eu acho que são pilares que se encaixam muito e por isso eu acredito demais nos óleos essenciais como uma prevenção e também em usar eles também como, ah, Laura, mas e quando eu tenho alguma coisa? Você também vai usar, né? Os óleos essenciais, eles são a natureza envasada. Você vai ter ali a química mais pura da planta para você utilizar para a finalidade que você quiser. Seja para você estar nutrindo o teu corpo, para ele ser um corpo mais resiliente para enfrentar as adversidades, ou para você utilizar em momentos pontuais que você esteja precisando justamente para você não intoxicar mais o seu corpo usando coisas que não são naturais para ele. A Eliane colocou ali que ela não usa mais ansiolítico. É muito normal a gente ver. Eu sempre falo para a pessoa: eu não vou te tirar remédio nenhum, isso é função do médico. Mas o que acontece é que a pessoa começa a usar os óleos essenciais e ela reequilibra o organismo dela. E, consequentemente, ela acaba não precisando mais daquela medicação. Então, a gente vê muitos relatos sobre melhoras, sobre mudanças, sobre. Hoje, até hoje, eu vejo relatos que eu penso assim: não pode. Porque a gente pensa em tudo que a gente estuda, né? E eu penso assim: não, mas isso aí não tem cura. E a pessoa, sim, mas a doença está remissiva, ela não está aparecendo ali. Então, é muito incrível o quanto. Para mim, é a medicina do futuro. Eu vejo demais isso como a medicina do futuro, esse olhar mais integrativo, esse olhar para o corpo, mente, espírito, e podendo ainda fazer disso um, um negócio, né? Onde você tem o teu financeiro também e que você possa levar esse bem-estar para as pessoas, seja ele físico, emocional, financeiro. Então, mais ou menos esse que é o meu propósito dentro da empresa. Eu acredito demais nesse uso. Uma coisa que eu gosto muito de reforçar, às vezes a pessoa, qual óleo que é para isso? Qual óleo que é para aquilo? E às vezes eu acho que elas não gostam muito das minhas respostas, porque eu sempre falo sobre um conjunto, né? Eu não consigo visualizar assim, o lavanda me ajudou a dormir? Ajudou. Mas provavelmente o meu organismo ele já estava alinhado, porque eu me cuidava, eu sempre me alimentei bem, eu sempre me cuidei. Mas às vezes uma pessoa que usa um monte de medicamento, que não faz exercício, que come errado, fuma, bebe, o organismo dela tá todo bagunçado. O coitado do óleo vai chegar ali e não vai conseguir fazer nada. A gente precisa devolver a funcionalidade para aquele organismo. Da mesma forma, a parte emocional. Eu não acredito num físico saudável sem um emocional saudável. Quando chegou no físico, é porque o emocional já está bem afetado. Então, eu acho que não tem como separar os dois. Então, eu vou aproveitar e ter o conhecimento nessa parte aí mais emocional dos olhos para te trazer um pouco aí para nós, dar dicas de como que a gente pode usar eles aí para melhorar daqui a pouco o nosso estado, né? Para que a gente talvez reaja melhor às coisas e também deixe o nosso corpo mais forte, mais resiliente aí para enfrentar as coisas quando elas acontecerem. Então, conta aí um pouquinho para nós da tua história. Então tá bom. Obrigada, Laura, pelo convite. Eu adorei. Eu gosto muito de falar sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Kirin-Koenig. Eu tenho 27 anos. Eu sou filha do Ederson e da Maristela. Através deles, eu sou filha amada de Deus. E além de trabalhar com os óleos essenciais, então eu sou consultora da Duterra, adoro estudar essa parte emocional e energética deles, porque eu sou facilitadora de constelação familiar, reprogramadora biológica, eu trabalho com uma parte energética. Então, eu gosto muito de unir todas as técnicas e foi isso que me chamou.
foi a ideia de poder unir o benefício dos óleos essenciais com o que eu já trabalhava. Então, eu fui justamente estudar a parte energética e emocional, porque a física todo mundo já fala. Então, eu pensei, não, calma, tem mais coisa aí. E aí eu vou me aprofundar nisso. Então, consultores presentes, galera, é a aula. Eu vou dar umas dicas, assim, sensacionais. Então, pega um papel e caneta na mão Já aí. tô com o meu bloquinho aqui. Olha, tem muita coisa para falar, mas eu vou ter que me limitar ao tempo do Instagram, então bora lá. Até se alguém tiver perguntas depois, Laura, acho que a gente pode abrir uma caixinha no Instagram, tanto no meu direct quanto no seu, e daí qualquer coisa uma outra responde, e aí, né, pra gente agilizar, porque se eu for ficar parando toda hora e responder, a gente não vai avançar. Então, gente, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre os óleos essenciais da doTERRA é: todos eles têm frequência energética, porque a doTERRA trabalha dessa forma. Eles têm todo um cuidado com os trabalhadores diretos da doTERRA. Então, por exemplo, o óleo de rosas, ylang-ylang, geralmente, quem colhe as pétalas, as flores, são mulheres, porque as mulheres têm essa coisa mais da espiritualidade, a conexão com o divino muito mais próxima. Então, existe um cuidado desde a colheita do material que vai para o óleo. São mulheres que colhem, colocam na bolsa de algodão, depois vai para a seleção. E existe uma regra de que quem está mal energeticamente, doente, com saúde mental abalada, não vai trabalhar, porque isso afeta o produto, a matéria-prima. Então, o cuidado da doTERRA é gigantesco em toda a linha de produção. E com certeza ela quer que isso termine também no revendedor, no consultor. Por quê? Venda é energia. Se eu tô com a energia lá no dedão do pé, não vou vender. Então já fica a dica aqui para os consultores, pessoal da equipe, líderes que estão achando que as vendas estão fracas. Já vai olhar para isso. Já melhora aí o negócio, vai fazer terapia, vai remexer o esqueleto que o negócio vai melhorar, né? A gente sempre tem que estar olhando para isso. E os próprios óleos têm uma frequência energética de, no mínimo, se eu não me engano, ali pelos 175 Hz. O que isso significa? Vou abrir uma imagem aqui para vocês verem rapidinho. Existe a escala de Hawking, que é a escala energética, em que a gente tem um funil aqui, do menor, a menor energia até a maior. Então, se eu tô aqui com vergonha, culpa, sofrimento, reclamando, minha energia tá lá no dedão do pé. Todos os olhos, pelo menos, te levam para quase na metade dessa escala, que é aqui no verdinho. Então, todos os óleos, independente do óleo que seja. Agora, a gente tem um óleo magnífico, que é o óleo de rosas, que ele tem uma frequência energética de, olha, 900 Hz por aí. Então, ele te leva aqui para o topo, que é o topo de energia, que é o amor divino. Então, esse óleo, se você está com problema de energia baixa, ele é muito indicado para o seu caso, porque ele faz, assim, milagres para revigorar essa energia. Outra coisa, todos os óleos cítricos são voltados para elevar o humor. Então, eu vou falar de alguns, já saiba que automaticamente todos os óleos cítricos dão aquela revigorada, alegria, te traz essa sensação de humor renovado, bem-estar. E o que acontece? Só uma dica, inclusive, cuidado, tá? Porque os óleos cítricos queimam no sol. Então, não usem na pele e vão sair no sol, porque isso daí vai dar um problema. É como limão, gente. Então, óleo de laranja, de limão, todos os que tenham cítrico dentro, bergamota, cuidado. Não sai no sol que dá problema. Mas assim, você pode fazer a inalação, lavar a sua mão, tá tranquilo, né? Só não fica passando no pulso e saindo no sol, que senão você vai queimar teu pulso, tá? Já fica aí uma dica de cuidado. Falando sobre os óleos, eu vou
tomar eles assim, bem rapidão. Olho para isso, mas eu acredito muito no que a Laura falou também. Muitas vezes é mais de um óleo que você precisa utilizar para trabalhar aquela questão. Tem uma coisa também, nenhum organismo é igual ao outro. Apesar dos óleos da Terra terem uma tecnologia gigantesca e eles dificilmente darem uma alergia, alguma coisa nesse sentido, tem óleos que funcionam melhor no organismo de uma pessoa do que na outra. Então, não desanima se a tua amiga falou que o óleo de lavanda fez ela dormir para você não estar fazendo. Aí você tem o Serenity também, se você precisar, que é uma coisa um pouquinho mais porreta aí para usar. Então, eles são sensacionais e cada pessoa tem o seu óleo na sua hora, conforme o que precisar. O óleo de lavanda, inclusive, o efeito emocional e energético dele vem muito para quebrar traumas relacionados à comunicação. Então, eu não tenho coragem de abrir uma live para falar dos óleos. Eu não consigo fazer um stories falar dos óleos. Gente, usa óleo de lavanda. Ele é sensacional para quebrar toda essa cadeia de trauma de comunicação. Claro que, poxa, seu trauma é super enraizado. Olha, eu diria para você olhar para isso talvez numa constelação, olhar de algum outro meio, trabalhar na terapia. Mas assim, o óleo de lavanda vai ser um condutor, vai ser aquele apoio que você precisa no teu dia a dia. E inclusive o profissional que vai trabalhar com você, que já sabe desse teu trauma e trabalha com os óleos, pode utilizar na tua sessão, no difusor, pode te fazer passar aqui, vai abrir o caminho melhor. E esse é o uso que eu tenho deles muitas vezes. Além disso, o óleo de lavanda, muito bom para trazer a honestidade emocional. Então, quando você precisa ter conversas difíceis, utilize o óleo de lavanda. Ele é sensacional para isso e ele ajuda você no processo de aprender a dizer não. Que a gente está cansado de dizer sim querendo dizer não, né? Então, já pega esse óleo de lavanda e deixa na bolsa o tempo inteiro, que você vai disparar um monte de não aí que você está dizendo sim, que você não quer mais. Outro óleo muito legal, que eu até tenho aqui alguns comigo, é o Peppermint. Gente, esse óleo aqui, além de ser um dos queridinhos dos óleos, né? Ele geralmente é uma porta de entrada, muitas vezes, para as vendas. E ele tem muitos efeitos físicos sensacionais. Ele é conhecido como o óleo do coração exultante. Então, o que ele faz? Ele, além de fisicamente atuar naquela questão de te dar mais disposição, ele também te dá mais disposição emocional para você lidar com as questões, para você conseguir enfrentar de uma forma muito mais centrada os desafios que você tem ali na sua vida. Então, eu recomendo, se você estiver passando por um desafio, você faça a inalação do Peppermint, que ele vai te ajudar não só a elevar teu físico, mas também a tua gente. Agora eu consigo parar, pensar, não entra naquele desespero do que, meu Deus, está acontecendo, não tudo errado. Então ele dá aquela segurada também para a gente pensar melhor. E ele eleva o humor, assim como os cítricos. Então ele é um óleo muito bom para tudo isso. Gente, eu sei que eu tô falando rápido, mas assim... É muita coisa para falar, né? Exatamente. Vai que o Instagram derruba a gente, né? Acho que não tá mais derrubando, mas enfim. Outro óleo muito legal é o óleo de limão siciliano. Ele vem muito para essa parte mental. Foco, concentração, determinação. E um uso muito bacana que eu fiz com ele numa cliente foi crianças no pós-pandemia. Ficaram aquele período sem saber o que é aula, o que é escola, pai ajudando, não sabe, vixe, vira aquela bagunça, volta para a escola. Tava uma dificuldade e pode ser que isso ainda esteja acontecendo atualmente, porque demora um tempo para as coisas normalizarem, né? E aí estavam se perdendo muito, não conseguiam prestar atenção. Então ela utilizou, eu fiz todo um trabalho de uma prática guiada com ela, trazendo conhecimento sistêmico para eles darem uma renovadinha. Mas, gente, eram os alunos do prezinho.
E aí ela levou o difusor, colocou, passou na mãozinha deles, daí ela fez a prática que eu falei. Ela falou que eles choraram, que eles acalmaram e a turma começou a fluir. Então, ele é muito bom para isso. Ele é ótimo para quem tem um trabalho exaustivo mental, assim, estuda para concurso, pessoal que está estudando para vestibular. É super, super, super indicado para isso, tá? Ele ajuda demais nisso, tanto no difusor quanto se você tomar umas gotinhas na água. Ah, na verdade, assim, quando a gente fala mais da parte emocional e energética, o melhor é inalação. O melhor é inalação. Quando você quer o efeito físico dele, aí eu indico tomar. Mas a inalação, seja no difusor quanto no pulso aqui fazendo a inalação, a mão com conchinha, é mais o uso emocional dele. Que bom, Shirley, que tá bom. Então, bora lá. Outro óleo muito bom, cítrico também, é o tangerina. Eu adoro usar ele nas minhas práticas, porque ele é o óleo da criatividade. Então, no momento em que você está fazendo uma live, fazendo um story, está trabalhando, está criando conteúdo, você precisa dele. Profissionais que utilizam muito a criatividade, arquitetos, designers, enfim, professores. Nossa, gente, ele é sensacional. Ele aguça muito a questão da criatividade e ele é conhecido também como o óleo da criança interior. Então, muitas vezes, quando eu estou fazendo uma sessão de constelação, quando eu estou fazendo um grupo, alguma coisa, eu estou trabalhando a criança interior. E aí, se eu utilizo esse óleo, eu consigo abrir um caminho melhor para a gente realmente trabalhar essa questão emocional. Então, fica a dica aqui, se tem terapeutas na live, para que utilizem esse olhinho no difusor durante as suas práticas, porque ele é muito bom e ele acessa vários níveis. Inclusive, se você misturar ele com lavanda, a comunicação fica melhor ainda. E com manjerona, ele te ajuda a trabalhar sentimentos profundos de tristeza e inclusive o luto. Então, tem óleos que você faz uma combinação que você consegue chegar num resultado assim, bem, bem legal. Agora, um óleo muito importante que eu diria que você tem que ter na bolsa é o melaleuca. Por quê? O óleo de melaleuca, ele trabalha muitas camadas de proteção energética. Então, ele também ajuda muito assim o pessimismo, inclusive de doentes crônicos, que estão inclusive naquela fase final, passando pela doença, que está com aquela vontade de morrer, que já não aguenta mais. Então, ele dá uma melhoradinha nesse ânimo aí, ele vai bem profundo nisso. Além disso, ele trabalha também, ele auxilia em separação de relações tóxicas. Então, você que está sofrendo um relacionamento abusivo e está nesse impasse, eu não consigo sair, não sei o que fazer, está precisando de apoio, o óleo de melaleuca pode te ajudar. A terapia também, mas assim, o óleo de melaleuca vai te ajudar. O dia que você tiver que ter essa conversa, você pode utilizar ele, tá? Ele trabalha questões muito profundas também, inclusive de compulsão sexual e vícios de pornografia. Então, a gente sabe que isso é um dos grandes maus da atualidade, né? O Paulo Pimon, um constelador, fala muito sobre isso. Ele traz uns dados assustadores sobre a quantidade de pessoas que estão sofrendo desse vício. Tem gente que já conseguiu assumir, tem gente que não. Então, se você não conseguiu assumir, mas você sabe que isso está te fazendo mal, comece a utilizar esse óleo, porque ele vai te ajudar a dar o próximo passo, que é ir para a terapia trabalhar isso. Então, ele é bem, bem legal para isso. Ele também é um óleo que ajuda a gente a definir o nosso território, porque muitas doenças, por exemplo, infecção urinária, vem de questão de território. Eu acho que meu território está sendo invadido. A pessoa está metendo na minha vida, aí tá lá com infecção urinária recorrente porque a sogra não para de se meter no teu relacionamento. Então, gente, esse óleo é muito bom para a gente começar a definir os nossos limites e trabalhando aquela ideia do não, do posicionamento. Não, aqui, ó, meu espaço. A partir daqui você não passa, não.
isso aqui é o que é e tá certo. Então, ele te dá esse auxílio. E a barreira energética. Ele tem uma coisa muito legal que ele faz essa proteção contra energias negativas pesadas. Então, se você trabalha num ambiente tóxico pra caramba, mas você ainda não conseguiu sair. E eu digo ainda não, né? Porque ninguém merece trabalhar o resto da vida em ambiente tóxico. Pelo amor de Deus, reveja seu plano. Pensa aí o que você vai fazer, porque isso vai te adoecer a longo prazo, mas o óleo de melaleuca, no período em que você está executando teu plano, pode te ajudar. Então, você utiliza o óleo de melaleuca. Vai no velório, utiliza o óleo de melaleuca. Vai na casa da pessoa que você não quer ir, mas que você tem que ir. Um dia você aprende a dizer não, mas enquanto você não aprender, Vai com você usa o melaleuca. óleo de melaleuca. Exatamente, você usa o óleo de melaleuca. Eu vou ensinar vocês a usarem ele, tá? Vocês podem utilizar ele. Deixa eu só relembrar aqui. Você pode usar ele no umbigo, que é um campo de entrada de energia negativa. Então, pode utilizar o óleo de melaleuca no umbigo por conta disso. Pode utilizar também no chakra do plexo solar, que é esse aqui. Deixa eu mostrar uma foto para você. Aqui, ó. O plexo solar é esse amarelo, bem no meio do estômago. Aqui vocês podem utilizar também, mas eu diria que no umbigo é bem importante utilizar esse óleo. Outro uso que você pode ter é na coluna, mas é na coluna inteira, desde o cóccix até aqui a base da coluna. Então você pega uma gotinha assim e passa na coluna inteira, você está muito bem, ele pega o teu campo vibracional e energético deixa eu te mostrar de novo, só para você ver. O plexo solar é esse amarelo aqui, ó. Na boca do estômago ele fica assim. Aqui na boca do estômago, ok? Vamos lá. Próximo óleo. Óleo de copaíba. Gente, o óleo de copaíba, meu Deus, eu sou apaixonada por ele. Gente, depois que eu comecei que eu trabalhei muitas questões na reprogramação, na constelação, que eu era uma pessoa muito doente, tá? Muito doente, vim médico. Eu comecei a utilizar o óleo de copaíba como prevenção. Então, eu tomo uma gota de óleo de copaíba todos os dias, de manhã. E ele me ajuda a ficar longe de muitas doenças. Então, faz tempo que eu não tenho, assim, um resfriado, que eu era uma pessoa que vivia resfriada. E assim, imagina, gente, eu saí do Paraná, 10 graus. Eu cheguei aqui no Tocantins, 35. Aí depois eu voltei para o Paraná, de novo, 14. Voltei, 40. Não fiquei resfriada. Nem um pouco, nem narizinho, né, escorrendo, nada, nada, nada. E eu tenho certeza que isso é do óleo de copaíba. Porque antes, ar-condicionado já me fazia ter dor de garganta. Então, gente, ele é incrível, ele é anti-inflamatório, é maravilhoso. E na parte energética, o que ele faz? Ele é conhecido como óleo da estabilidade e da força. Então, ele te ajuda a tomar decisões. No momento que você está com dúvida, que você precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida, ele é sensacional, ele te apoia para você centrar, saber o que é, pensar com calma, não tomar decisões no impulso, né? Ele é o óleo da estabilidade, ele te traz a força para tomar a decisão, mas ele faz você pensar com clareza, não ficar surtando na voz neurótica aí da tua cabeça. Além disso, ele também está muito ligado às emoções do passado. Então, ele é um óleo que faz aquela pessoa que em 1938 a irmã falou para ele que ele era um bosta, ele não conseguiu superar ainda. Esse óleo ajuda. Então, ele é um óleo que faz te ajudar a superar toda essa coisa que você está carregando. E, gente, vamos largar isso, pelo amor de Deus. Rancor dá câncer, sabe, gente? Então, assim, tudo que você carrega, que você não devia mais estar carregando, te deixa doente. Então, esse óleo é muito, muito bom pra gente deixar isso daí assim, ó, passou, vamos superar, virar a página. Inclusive na depressão. Ele é o óleo que na hora de você dar aquele boom, tipo assim, nossa, já fiz todos os processos que eu precisava, já tô melhorando,
agora é a hora de eu centrar, de realmente eu dar aquele passo de virar a página. Esse é o óleo, ele ajuda muito nesse processo da depressão. Ele ajuda muito em doenças autoimunes também, porque ele tem a ver com essa questão do passado. Doenças autoimunes, coisas que você carrega e o teu corpo não aguenta mais, e você deixa ali dentro, insiste em deixar, de repente o teu corpo não consegue mais combater nada. Então, eu diria para vocês deixarem para trás, né? Porque perdão, gente, perdão não é dizer tá tudo bem, faça de novo. Perdão não é arrastar a pessoa para dentro da tua casa. Perdão não é nada disso. Perdão é simplesmente olhar e falar assim, ok, eu assumo a minha parte de responsabilidade por ter acreditado em você, por ter te trazido para minha vida, por sei lá qual o meu comportamento que contribuiu para que isso acontecesse. Mas assim, agora você carrega a tua parte e eu carrego a minha. As pessoas acham que quando a gente perdoa, a gente precisa virar o melhor amigo de novo. Isso não precisa, gente. Meu Deus, vira essa página. Então, ele é um ótimo óleo para isso, tá? Outro óleo muito, muito bom é o Brief. Esse óleo, ele é muito, assim, sensitivo. O que o Brief trabalha no físico? Pulmão, respiração. Aqui no emocional, ele vai trabalhar o mesmo lugar. Por quê? Porque o pulmão é onde a gente armazena mágoa. É onde a gente armazena tristeza. Então, o Brief vai te trazer essa possibilidade de respirar, ou seja, expirar, deixando ir o que já foi, e inspirar, abrindo lugar para o novo. Inclusive, uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei sabendo quando eu fui estudar isso, foi que o pessoal que tem asma, na verdade, tem dificuldade de expirar. Eles não conseguem fazer a renovação da respiração porque eles não soltam o ar. Eu sempre achei que eles não conseguiam inalar, mas na verdade é que eles não conseguem tirar tudo para fazer a renovação, né? Então, gente, é isso que o Brief faz. E ele, inclusive, ajuda muito na asma, bronquite, rinite, enfim, todos esses problemas aí. Então, ele vai te fazer o quê? Solta. Em muitas práticas guiadas de meditação, a gente solta primeiro, para depois inspirar. Então, ele é muito isso. Os olhos, eles são muito intuitivos do físico para o emocional, mas tem toda essa... Por isso que a gente não consegue separar, né? Não tem como não olhar para as duas coisas, que uma coisa está agregada à outra. Tem muito a ver com a medicina chinesa também, né? Essa questão que tu colocou, que o pulmão ele é o órgão que armazena o sentimento da tristeza. Logo, o Brief trabalha o pulmão, ele também trabalha esse sentimento, né? Muito legal essa parte. Exatamente, é sensacional. Outro óleo muito, muito, muito importante para a gente ter em casa, principalmente para quem tem criança, é o On Guard. Ele faz exatamente a mesma coisa que o melaleuca na questão da barreira energética. Por quê? O On Guard trabalha a proteção física dos patógenos. Então, ele trabalha energia negativa também, que muitas vezes é representada por patógenos. E aí, qual que é a diferença dele? Ele também ajuda nessa questão de incluir o dizer não. Ele é muito bom para isso também, questão de limite. E, como eu já expliquei no melaleuca, né, ele serve nos mesmos lugares, no umbigo, no plexo solar, na coluna. E outra coisa, as crianças, gente, elas são muito sensíveis. Elas são esponjinhas. Elas pegam de tudo que é lugar, porque elas ainda não conseguem fazer essa diferenciação. Nem a gente adulto consegue, gente. Precisa de melaleuca, imagina a criança, né? Então, é muito necessário. E aí, o que acontece? Vai a criança para a escola. Da tua casa, que a energia estava ali desestabilizada, encontra com a criança da outra casa, que a energia estava desestabilizada. Aí, todo mundo trocando aquela energia. A criança só, vem que eu seguro, que elas são baita esponjinhas, e é por isso que as crianças ficam muito doentes na escola, na creche, enfim. Não é só físico, de trocar bactérias, enfim, de meter a mão onde não deve. Não é só isso, é energético também. Então, o On Guard, ele é muito bom para você fazer esse uso na criança antes de mandar para a escola. Antes de mandar para a
escola, eu diria que é assim, um ritual. Tem que passar na criança, para que ela consiga se proteger lá no período em que ela está na escola. Outro óleo muito bom é o Deep Blue. Ele é conhecido fisicamente falando como óleo da dor. No emocional é a mesma coisa. Por quê? Dor significa resistência. Quanto mais eu resisto, mais dor eu tenho. Então, o que você não está conseguindo soltar? E aí o Deep Blue vem para quebrar essa esfera emocional negativa. Por quê? Ele mexe na química do seu cérebro e produz endorfina. Então, ele consegue trazer um pouco de, meu Deus, vamos quebrar essa corrente aqui. Por quê? Principalmente para quem tem dor crônica, gente. Quem tem dor crônica fica num ciclo vicioso. Quanto mais dor eu tenho, pior eu me sinto. Quanto pior eu me sinto, mais dor eu tenho. E fica aqui, ó. E a dor? E a dor? E não tem remédio que passe e não sei o quê. Muito dessa dor é emocional. E o Deep Blue vem para quebrar essa roda e falar assim, calma, vamos olhar. Por que tá doendo? Aí você consegue avançar. O remédio, se você precisar, começa a poder fazer efeito. Mas o Deep Blue já é sensacional sozinho para dor. Então, assim, tem pomada, tem óleo, não pode beber esse, tá? Não pode ingerir, mas pode passar, pode usar no difusor. A pomada é, ó, maravilhosa. Então, eu diria, principalmente para quem tem dor crônica, esse é muito importante. Outro óleo maravilhoso é o orégano. O orégano é conhecido como óleo da humildade e do desapego. Por que desapego? Aquelas pessoas que são apegadas materialmente falando. Tá com 5 guarda-roupa dentro de casa, não consegue jogar as coisas fora. Faz a limpa todo ano, mas aquela blusa tá há 10 anos sem usar, mas não consegue tirar. Ganhou um presente lá não sei quando. Gente, isso não é só apego material, tá? Isso é apego emocional. Tudo que tem no físico começou no emocional primeiro, não só doenças. A nossa casa reflete isso, o nosso apego de coisas materiais é assim também. Então, eu diria que o óleo de orégano é muito maravilhoso para você fazer uma limpa na sua casa. Você usa o óleo de orégano, coloca o difusor em todos os cômodos e aí você coloca tudo abaixo e tira o que você precisa tirar, porque ele vai te ajudar nesse processo. Sabe aquele dia que você precisa tirar sem dó? Não, essa blusa aqui não uso mais, chega. Não vou mais guardar, não vou emagrecer para usar essa calça. Tem que tirar. Então, é esse óleo que você precisa para fazer todo esse processo aí de limpa. E aí ele vai também trabalhando esse desapego emocional que tem por trás desse comportamento. E ele também é um óleo que ele facilita a conexão com o divino. Então, nas práticas meditativas, orégano foi utilizado muito, né? Já na história. Então, assim, ele tem uma questão de espiritualidade e ele facilita essa conexão com o divino. E ele é muito bom para utilizar na culinária, porque sim, os óleos podem ser utilizados na comida. Só usa pouco, gente, porque ele é forte. Então, não vai. Uma vez eu não vai coloquei uma gota num molho de tomate que eu tava fazendo e eu brinco, arruinei o molho. Sim. Porque só ficou o gosto do orégano. Agora eu aprendi, molha um palitinho e bota ali, que ele vai temperar. É muito concentrado, né? Exatamente. Outro óleo sensacional que a gente precisa ter, e você até falou dele, é o Zengeste. Eu não vivo sem. Isso aqui tá sendo na minha bolsa. Por quê? Porque ele é o óleo da assimilação. Ele é o óleo para a gente conseguir encarar coisas novas. Tá se mudando, novo trabalho, novo relacionamento. Tudo que você precisa passar por alguma coisa nova que causa aquela instabilidade emocional, aquele nervosismo, aquela ansiedade, esse é o óleo certo para isso. E por quê? Ele ajuda a gente a digerir não só a comida, mas as experiências, os conflitos da nossa vida. Então, é até comum às vezes a pessoa falar, né? Ai, não engoli isso que você me falou. Realmente não engoliu, tá lá parado, te incomodando, vai te dar dor de estômago
E aí o Zengest vai vir trabalhar tanto a tua dor de estômago quando deixa passar. Já foi. Ou te fazer falar, né? Porque ninguém merece ficar engolindo sapo e não se posicionar. O óleo do Red Mandarim, ele é o óleo da perspectiva infantil. Então, o que ele faz, além de ser cítrico, elevar o humor e tudo mais, ele traz pra gente essa percepção de que a vida tem esses momentos simples, que eles são muito bons, que eles precisam ser aproveitados. Inclusive, para os pais que estão muito assim nessa rotina de ai meu Deus, tem que buscar na escola, agora tem que levar no médico, sabe? Aquela coisa assim, tá só vendo trabalho na paternidade, na maternidade, tá deixando de aproveitar. Poxa, a criança, a idade, a fase, cada uma tem, né, suas nuances. E esse óleo vem para fazer os pais, tipo assim, calma, peraí, a rotina não é tão pesada assim, dá para aproveitar, tem o sorrisinho, tem o desenho, tem suas coisas boas. Então, eu diria que para os pais que estão muito tumultuados assim, com as crianças, esse óleo é muito bom. Vocês precisam utilizar. E agora, eu vou falar um pouco de óleos que são muito indicados para mulheres. Os homens também podem utilizar um ou outro, sim. Mas, assim, para as mulheres, eles têm um efeito fantástico. Quase todos eles auxiliam na TPM, na irritabilidade, no nervosismo. Então, eu vou focar nas questões principais deles. O primeiro deles é o Clary Sage, que é a sálvia. Ele é conhecido como o óleo da clareza e da visão. Então, ele é um óleo muito bom para pessoal que trabalha com terapia, com parte energética. Por quê? Porque ele ajuda a aguçar a intuição, ele traz essa abertura, né? Por exemplo, eu que trabalho com a constelação familiar, tenho que estar atenta no campo de constelação, então ele é um ótimo óleo para eu utilizar antes, para eu conseguir entender as mensagens ocultas que tem ali, que precisam ser vistas. Ele é proterapeuta, esse aqui é muito bom. Para as mulheres, gente, quase todos esses óleos também ajudam na parte sexual, tá? De aumentar a libido, aumentar o desejo. Todos eles vão para esse campo. Também controla a ansiedade. E esse óleo é muito, 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 muito indicado para depressão pós-parto. Esse óleo é sensacional para depressão pós-parto, que ele trabalha toda essa parte emocional ali que existe nesse período. Além disso, se você misturar ele com tangerina, você vai virar um gênio da criatividade. Assim, que a tangerina traz a criatividade. Daí você usa a sálvia para aumentar a tua intuição. Aí, vixe! Então, se o dia que você estiver precisando realmente de um processo criativo, assim, que você tá parado, travado, ele é muito bom. O óleo de gerânio é conhecido como óleo dos corações partidos. Por quê? Porque ele auxilia em todos esses processos de separação. Ele é muito bom nessa parte emocional. Ele tem esse poder de edificar o coração que está destroçado, digamos assim. Tanto num processo de separação, num relacionamento amoroso, quanto num luto. Porque o luto a gente se separa da pessoa, né? Então, ele auxilia demais nesses dois casos. Além dele ser ótimo para menopausa, além da TPM, ele é o protocolo essencial para endometriose, tá? Endometriose que trabalha muito a linhagem feminina. Quem tem endometriose tem problemas na linhagem feminina, tá com o feminino ferido e precisa trabalhar isso. Então, esse óleo também ajuda nessa parte. E ele é muito bom, gente. Eu vou dar uma dica física agora dele. Ele é muito bom para hemorragia. Então, para quem tem fluxo menstrual gigantesco, sabe? Aquela coisa assim que passa na roupa, que incomoda, que deixa desagradável, toma umas gotinhas no período menstrual. Vai diminuir o teu fluxo. Ele é muito bom para isso, tá? E ele também ajuda a restaurar a criança interior. Então, ele tem essa possibilidade de trabalhar essas separações, porque ele
ele conforta a criança que está sofrendo, muitas vezes, né? Um óleo que não fico sem também, não fico sem, é o Whisper. Não fico sem. Não dá, gente. Não dá. Não é só por causa do efeito físico, não. É porque ele é maravilhoso para trabalhar tudo que vem por trás desse efeito físico. Porque muitas vezes é um trauma sexual. Seu, às vezes não, mas da sua linhagem. Então ele trabalha, ajuda a trabalhar, gente. Ajuda a trabalhar, que nem eu falei. Eles são óleos que apoiam esses processos que eu tô falando. Mas, assim, trabalha na terapia, depois você usa o óleo junto, tá? Né? Porque senão você acha que o óleo vai fazer milagre sozinho, às vezes não vai. Às vezes te ajuda muito, depende de como a pessoa tá. Mas como a Laura falou no começo, né? O teu processo ali já estava te apoiando a ponto da lavanda te fazer dormir. Teu organismo já estava organizado, terapia em dia, energia em dia. Aí você usa a lavanda, funciona. Então, assim, tem toda uma parte. Eles ajudam muito nisso, mas eu sempre digo que a gente tem que unir coisas muitas vezes, né? E até eu falei no começo a questão que a do Terra se preocupa muito com a energia dos olhos, né? E eu acho que a do Terra, essa gigante do mercado, essa tecnologia de ponta que eles têm, já entenderam que não é ou ciência ou espiritualidade. Não é o médico ou o terapeuta. Não é um ou outro, é os dois. Então, eles trabalham o efeito físico como se fossem remédios naturais, mas eles também trabalham o emocional. Eles não deixam o trabalhador ir trabalhar se ele está mal. Então, assim, eles sabem que isso influencia na energia do produto. E eles, gigantes, tecnologia de ponta, já entenderam isso. Então vamos entender, gente. Porque às vezes a gente abre uma live e fala assim, não, tem que fazer constelação, que vai te ajudar na dor. Dá para ver um sintoma, reprogramação biológica. Aí tem alguém da saúde que fala, ai não, mas como assim? Tá substituindo meu trabalho? Não, senhor. É tudo em Tá conjunto. tá agregando. Até porque, né, gente, muitas vezes tem muitos profissionais truncados também que não se abrem para coisas diferentes. E aí você fica sofrendo, enchendo um monte de remédio que não faz diferença nenhuma e só prejudica o teu organismo. Então, é um olhar integrativo, como a gente colocou aqui nessa live, né? Os óleos essenciais como terapia integrativa. Não é como escolha um ou outro, enfim. Agora, é óbvio que se você começar a cuidar de você, da tua criança interior, tá com a terapia em dia, usa óleo essencial, você vai ficar doente? Você vai ficar indo no médico toda hora? Você vai ficar com a conta da farmácia pendurada lá nos R$ 700 só porque você tem dor de cabeça? Não vai. Então, gente, é uma escolha. É um investimento. E também não vai ser do dia para a noite, tá? Pelo amor de Deus. Quem quer resultado rápido é criança. Deixa o óleo fazer efeito. Sabe que às vezes as pessoas questionam, né, essa questão, ai, mas será que vai funcionar? E às vezes eu trago o exemplo da pessoa que toma um ansiolítico, um antidepressivo. Às vezes ela toma e ele não resolve. Por quê? Sim. Porque um dos efeitos colaterais dos antidepressivos, dos ansiolíticos, é, por exemplo, trancar o intestino. Aonde que é produzida a serotonina, a dopamina que a gente precisa para estar bem? Juntou. Deu uma travadinha. Como a gente não trabalhar as duas coisas, né? O corpo ele tem que estar bem. Então, às vezes a pessoa, ai, mas eu vou precisar tomar. Talvez você precise tomar o remédio, mas se você usar o óleo para trabalhar o teu intestino, para ajudar a desinflamar, você vai deixar o remédio fazer efeito, né? Então, não é abolir algo, ser contra algo, é só às vezes fazer a pessoa entender que ela não é um olho, um nariz, uma boca, um estômago, ela é um ser integral, né? Ela precisa olhar para tudo. Exatamente. E aí, às vezes, a gente trabalha com isso e a pessoa pensa assim: ai, mas Natália, você toma remédio? Sim, se eu precisar do remédio, eu tomo. Agora, se eu fiquei mal, dor de cabeça, gente,
Eu tive enxaqueca por 2 anos seguidos. Eu acordava e dormia com dor. Na verdade, nem dormia, né? Porque eu dormia sabendo que eu tava com dor, né? Então, assim, eu não descansava. Foram 2 anos, assim. Fui no neuro, tomei ansiolítico por 2 anos. Não fazia cócega. Não fazia cócega, não fez nada. Aí ele queria aumentar remédio. Queria aumentar, me tratar com 2, 3 ansiolíticos. Falei assim, não, eu tomei um, porque eu dei um voto de confiança. Falei assim, mas 2 já é demais pra mim. E aí eu pedi fisioterapia. Eu falei assim, eu tenho certeza que a minha enxaqueca é tensional. Eu preciso da liberação manual. A gente brigou quase no consultório porque ele não queria me dar. Aí no final, eu venci ele. Eu acho que ele cansou. Falou, tá bom, pega isso aí e vai fazer. Gente, um mês de fisioterapia, uma vez na semana, acabou com a minha enxaqueca. A partir dali eu comecei a tirar os ansiolíticos, porque pelo amor de Deus, não me façam isso do dia pra noite, né? O corpo vicia, então faz devagar. Depois disso, comecei a trabalhar. Hoje eu não faço mais fisioterapia também. Não tenho mais enxaqueca. E se eu sonho que eu vou ter dor de cabeça, eu tomo banho de peppermint e passa. Pronto. É isso. Então, assim, é um tempo. Mas eu também, que nem você falou, você acreditou no efeito dos olhos porque viu. Eu também. O Zengest, mesma coisa, eu vivia com azia. Gente, hoje, se eu sonho que eu tô com. Eu já vou lá e tomo, pronto, já passou. Não preciso me encher de remédio, que não passa, inclusive. Então é incrível. E não sou só eu, a família já usou. Minha mãe tá aqui na live, ela ama os olhos também, para dor de cabeça, o estômago, é tudo sensacional. Mas voltando para falar, que eu não sei se o Instagram vai me derrubar, terminar com os olhos da mulherada aqui. O Whisper, gente, além então dele ser afrodisíaco, né, ele aumentar a libido, ele, inclusive uma curiosidade, tá? Em cada pele ele tem um cheiro. Então, assim, ele é um perfume exclusivo para você, mulher. Eu, por exemplo, sinto cheiro de incenso. Tenho amigas que sentem cheiro de chiclete, de canela. Cada pessoa sente um cheiro. Ele é incrível. E o que ele trabalha? Ele trabalha essa questão de traumas sexuais da linhagem e ele também vai trabalhar o feminino ferido, muitas vezes, que vem, muitas vezes, de traumas sexuais, sim. Então, quando você precisa equilibrar a energia feminina e masculina que todos nós temos dentro de nós, seja homem ou mulher, tá? E é óbvio que uma mulher precisa ter mais energia feminina ativada, não que ela não possa ativar o seu masculino, mas na grande parte do dia ela precisa voltar para o feminino, porque senão o negócio começa a dar endometriose, cisto no ovário, nódulo no seio. Todas essas doenças do aparelho reprodutor feminino indicam problemas na energia feminina. Tá, aqui tá. Eu te vejo normal. Você tá me ouvindo? Gente, você tá me ouvindo? Eu te escuto, mas a tua imagem travou. Será que fui eu? Pra mim aqui tá normal. Segue o baile. Então tá. Além disso, gente, ele ajuda a trabalhar. Travou, Eliane? Mas agora voltou, eu acho. Pra mim tá zero bala. Não, nem fez cócega. Ele ajuda a trabalhar. Tá travando os dois? Tá travando só uma pessoa? Ué. Pra mim agora voltou ao normal. Acho que agora voltou. Então, tá. A gente trabalha com o Whisper a reconexão com a nossa mãe. Por quê? A mãe é a porta de entrada para a nossa energia feminina. Então, são dois viés da questão do feminino. Tanto dos traumas da ancestralidade, quanto problemas com a sua própria mãe. Então, ele ajuda a trabalhar os dois. Ele trabalha tanto os traumas da ancestralidade, quanto ajuda a trabalhar essa reconexão com a mãe. E aí, por isso que ele é bem completo.
completinho, eu não vivo sem. Muito maravilhoso. E fica a dica, se passar na sola dos pés dos homens, ó, maravilhoso. Ó, nunca testei, ó. Quer falar? Depois Usa só, é só meu, só eu que passo. Não, Vamos é compartilhar experimento. agora. Experimento. Gente, um que eu amo, a história dele é linda, 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 linda. É o Hope. O Hope significa fé. E ele veio justamente para trabalhar isso. Para quem não sabe a história do Hope, ele foi criado pela do Terra lá nos Países Baixos, a Holanda, ali nessa região, para ajudar a libertar mulheres e crianças do tráfico de pessoas. Eu me arrepio contando essa história, porque eu acho ele maravilhoso. Ele foi criado para ajudar a liberar esse pessoal. Então, o que eles faziam? Eles distribuíam o Hope com um número de telefone que tinha que ligar para falar, ó, tá acontecendo isso daqui. E aí as pessoas começaram a acessar aquilo e eles conseguiram libertar muitas pessoas do tráfico de pessoas, da escravidão sexual. Então, gente, esse óleo ele é lindo, maravilhoso e, inclusive, para os revendedores, até para o pessoal que compra, ele é um ótimo instrumento de, além de você ter os benefícios dele, você ajudar. Porque todo o lucro, na verdade, todo o valor da venda, não é só o lucro, tá? Isso. O valor da venda, a doTERRA não ganha nada com a venda desse óleo. Eles produzem e todo o valor da venda vai para a instituição aqui do Brasil, a Healy Hands, que ajuda a combater o tráfico. E, gente, se vocês acham que isso não acontece ainda, isso acontece. Isso acontece muito. Hoje eu moro aqui no Tocantins, mas eu morava em Toledo, no Paraná, e existe uma instituição lá que se chama Embaixada Solidária, que serve justamente para recepcionar os estrangeiros. E acredite se quiserem, no ano passado, só o trabalho deles conseguiu livrar 37 mulheres do tráfico de mulheres. Então, assim, acontece. As pessoas fogem da guerra, as pessoas fogem do país e elas vêm sem documentos, com os coiotes, enfim. E aí chega aqui e eles fazem o que quiserem com aquela pessoa. Vendem, exploram, tiram as crianças das mães. Então, acontece, gente. E essa instituição da doTERRA trabalha para combater isso e todo o valor do Hope vai para isso. Então, é um óleo lindo para a gente ter os benefícios e também fazer uma contribuição, uma ação social. Se você quiser ajudar, aí você já sabe, você vai ajudar e ter o negócio para você. E o que ele ajuda? Ele é um óleo que trabalha muito essa questão da fé, autoconfiança, trabalhar esses sentimentos de vergonha profunda, culpa, justamente, né, o que muitas vezes estava envolvido no que acontecia. Ele é um óleo, inclusive, que ajuda, vamos lá, ajuda a dissolver pensamentos suicidas. Ele é um óleo muito bom, gente. Então, eu diria para vocês comprarem ele, que vocês já fazem uma boa ação e vocês E o aroma dele é maravilhoso, né? Eu amo. Sim. Outro óleo é o óleo do Clary Calm. Ele é conhecido como óleo da vulnerabilidade. Então, toda vez que você está se sentindo assim, use esse óleo que ele vai te ajudar a superar essa vulnerabilidade que você está sentindo. Ele é ótimo para cólica de TPM. Acho que de todos é o melhor. E, gente, ele ajuda muito no instinto materno. Na conexão da mãe com o filho no pós-parto. Porque a gente esquece, às vezes, que não nasce só uma criança. Nasce uma mãe. Principalmente no primeiro filho. E aquela mãe precisa também desenvolver esse instinto materno. Porque a gente acha que vai nascer e vai ter o maior amor do mundo. E às vezes não é assim imediato. Às vezes demora para você absorver. Imagina, você estava com a criança no não consiga sentir ainda esse amor maternal imediatamente. E aí você pensa, meu Deus, sou a pior mãe do mundo. Meu Deus, como é que eu não tô amando meu filho do jeito que falaram que eu ia amar?
Mas pode ser que você ame ele depois, mas assim, tem um tempo. E esse óleo pode te ajudar nisso, tá, gente? Então, ele é muito incrível para isso. Ah, e babado, ele é ótimo para a pele do rosto, para tirar mancha. Então, ó, vocês utilizem ele, que ele é bom para muita coisa. O Ylang Ylang é o óleo da criança interior, além de ser afrodisíaco. Então, ele é o óleo da criança interior, ele é muito bom para terapias que contam com regressão. Muito bom para terapeutas que trabalham com isso, para utilizar ele durante. E ele traz essa espontaneidade, essa alegria de viver. E, gente, se a gente for pensar, né? O afrodisíaco é isso, né? É parar com esse medo, largar essa vergonha e se jogar. Então, é muito isso que esse óleo traz. A camomila romana é um óleo muito bom para ajudar na definição de propósito. Quando você está perdido aí na tua vida, você não sabe o que fazer, eu indico muito esse óleo. E agora, eu queria terminar falando de 2 óleos que eu acredito muito no trabalho deles, porque tem muito a ver com a constelação familiar. São óleos que eu utilizo muito, que é mirra, é o óleo da conexão com a nossa mãe. Então, se você sente alguma dificuldade no relacionamento com a sua mãe, você pode utilizar esse óleo, vai fortalecer. Terapeutas que vão trabalhar a mãe dos clientes, utilizem esse óleo nos seus clientes. Ele vai ajudar muito. Indiquem para os seus clientes. Eu não vou nem falar dos benefícios físicos da mirra, né, gente? Porque gigantesco. Inclusive, mirra foi um dos 3 presentes dos 3 reis magos para o menino Jesus. Então, vocês veem quanto essa conexão com a mãe foi representada nesse presente. E hoje ele está aí para a gente utilizar como óleo essencial. Além disso, por último, eu vou falar do olíbano, que é o frankincense, que é o óleo da conexão com o nosso pai. E aqui é tanto pai biológico quanto o nosso pai espiritual. Esse óleo é maravilhoso. Ele é considerado o rei dos óleos. Por quê? Gente, se você não sabe o que usar, usa o olíbano. Se você não assistiu essa live, se você não sabe para que você vai usar o olíbano. Entendeu? Esse óleo é maravilhoso. Maravilhoso. Ele ajuda em tantos esses sentimentos que a gente trabalha na relação com o pai. Abandono, desproteção, toda essa questão das noites escuras da alma, depressão, ansiedade, ele ajuda em tudo isso. Ele facilita a prática de meditações, a conexão espiritual, independente da sua religião. Esse óleo não tem religião, gente, ele pode ser usado universal. Além disso, ele é utilizado, inclusive, nos rituais de batismo, tá? É óleo de olíbano, que a criança recebe o sacramento, enfim, tanto do batismo quanto depois da crisma, se eu não me engano, né? Que tem óleo também. E ele trabalha muito, muito, muito essa conexão com o divino. É o óleo oficial do Theta Healing. Se alguém aqui é Theta Healer, se alguém faz Theta Healing, ele é o óleo oficial dessa prática. Passa no chakra coronário, gente, aqui em cima da cabeça. Ele é muito bom para nos proteger e, gente, agora até uma atuação física dele. O nosso cérebro tem uma camada de proteção que se chama barreira hematoencefálica. Até escrevi para não esquecer. Essa barreira não é qualquer coisa que ultrapassa ela. Inclusive medicamentos sintéticos. Então, o olíbano é um dos únicos, tanto óleos quanto próprios medicamentos sintéticos, que conseguem ultrapassar essa barreira. Ultrapassando essa barreira, esse óleo consegue trabalhar doenças como autismo, conseguem trabalhar doenças neurológicas, Alzheimer, Parkinson. E se você usar com copaíba, meu Deus do céu! Olha, é uma bomba para trabalhar essas doenças neurológicas. Gente, eu acho que o que eu tinha para falar era isso, né? Tipo, já falei muito, vou ficar quieta que o Instagram vai me derrubar. Foi maravilhoso, Nath. Eu vi que um monte de gente está perguntando aqui se vai ficar gravado. Eu acho que sim, né?
Vou deixar assim, aham. Daí eu te coloco como colaboradora aí Isso. para eles acessarem nos E dois. daí quem não conseguiu ver alguma parte consegue ver. Mas eu até eu não falei muito da parte física ali, justamente porque a parte física às vezes é até mais fácil da gente buscar. E a parte emocional às vezes é mais difícil. Tu tava falando, eu tava olhando ali, eu tenho uns 3 livros só da parte emocional, porque é difícil de encontrar. Então, quando eu via um livro, eu comprava, né, para mim entender mais. E o legal, é quando tu ia falando, tu falava uma coisa, eu pensava em falar de um óleo e tu falava daquele óleo. Então, é muito essa conexão, né? É muito legal a gente vê que tudo se conecta, que tudo é integrado, né? Nossa mente, nosso corpo, nosso espírito. E é o que eu falo, a gente precisa usar os óleos essenciais para a vida, né? Para cuidar, para a gente se tornar pessoas melhores. Tu ia falando aí, eu ia lembrando de coisas. O lavanda, por exemplo, ele me ajudou muito para dormir, só que eu digo o benefício colateral, né? O essencial não tem efeito colateral, mas tem benefício. O que aconteceu? Eu era uma pessoa muito fechada, eu tinha muita dificuldade de expor a minha opinião. De falar, então, pior ainda. Eu brinco que não é que eu não falava em público, eu não falava. Eu era muito quieta. E quando eu comecei a usar o lavanda para dormir, eu comecei a perceber que às vezes alguém me falava algo e eu respondia. E aí eu respondia aquilo e eu pensei assim, nossa, de onde é que isso está vindo? E aí eu comecei a estudar e vi que ele era o óleo da comunicação. Eu disse, certo, que é porque eu estou usando isso que está me aflorando algo, né? E aí na hora eu já pensei, nossa, isso é legal para psicóloga utilizar. E aí eu até falei para minha mãe, porque ela é psicóloga, porque às vezes o paciente está ali querendo falar e não está conseguindo, né? Então tudo a gente acaba conectando. O Zengest é um óleo que eu usei ele para minhas questões intestinais, mas eu era, até por não me comunicar, né? Eu era aquela pessoa que vivia engolindo sapo, eu não conseguia dizer não, se eu não gostava, eu engolia seco e tá tudo bem, fazia o que quisessem comigo. E quando eu comecei a usar o Zengest também, no início eu não gostava do cheiro, tinha pavor do cheiro dele. E às vezes essa questão do aroma também, quando você não gosta, muitas vezes é porque está trabalhando uma emoção que você não está preparado ainda. Mas como eu queria ele para o físico, eu disse, vou botar numa cápsula e tomar. Que aí eu resolvo o problema, né? E hoje eu adoro o aroma dele. Olha que louco. Por quê? Porque me trabalhou, né? Então é isso. É a gente usar, a gente começar a se perceber, a se autoconhecer. De nada adianta você se abrir a usar, tá, eu vou usar o óleo, vai lá, passa, cheira e ai, não funcionou. Não, você tem que parar e olhar para você e se sentir, né? Então, é muito incrível tudo isso que os olhos podem nos proporcionar. Muito obrigada aí por ter compartilhado com nós, o pessoal amou. Só tem elogios aqui. Vamos combinar um dia de novo. Com Eu acho que vai certeza. ser bem legal. De repente a gente pode marcar até um Zoom, que aí a gente pode fazer mais tempo, conversar, tirar dúvida, né? Que aqui no Insta às vezes fica meio limitado. Aham. Com certeza. Eu agradeço muito pelo convite, Laura. Eu adoro falar sobre isso, adoro mesmo. Então, se for de Zoom, Jesus amado, quero ver a aula terminar. Mas é bom, pega a tua equipe aí que precisa aprender, porque, gente, eu acredito muito assim, que na venda a gente tem que entregar experiência para o cliente. Não é só vender Zengest. Ah, tô com problema no estômago, beleza, Zengest. Pronto. Não, pelo amor de Deus, vai lá e fala. Olha, esse óleo serve para isso, mas também serve para aquilo. Se você utilizar com tal óleo, se você utilizar dessa forma, tantas gotas, se você colocar no difusor, não sei o que, nananá. Então, quando eu vendo desse jeito. É a experiência completa, já vem com o manual de instrução já, que é pra. Porque senão, gente, a pessoa compra e joga lá na gaveta e não lembra que o óleo existe. E aí a pessoa tá ali com um monte de problema, sendo que ela tá com óleo. Eu já encontrei muitas vezes pessoas que falavam assim, não, mas eu tenho esse óleo. Eu assim, mas você não tá usando por quê, criatura? Então, assim, estudem essa parte, é muito, muito legal. E isso é vida, né? Eu também acredito que a do Terra é a medicina do futuro.
utilizar isso como integração. Ah, é maravilhoso. Muito, muito obrigada, Laura, pelo convite, pela abertura. Obrigada a todos vocês que estavam nos assistindo, que interagiram na live. E fica a sugestão aí, a hora que terminar a live, a gente pode abrir uma caixinha de pergunta, nós duas, e conforme vocês vão lá e tragam as dúvidas de vocês que a gente consegue ajudar mais, né? Se for mais da parte física, eu vou deixar a Laura responder. Se vier para emocional, aí eu posso ajudar, mas a gente se ajuda. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo. Obrigada. Vou deixar salvo, hein? Compartilha com todo mundo.